Este é o módulo básico 8, Somos membros da Igreja. Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. A nossa experiência de conversão a Cristo está sintetizada nesses dois versos. Efésios capítulo 1, o versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A salvação em Cristo chega até nós por meio da pregação do Evangelho. O Espírito Santo, por meio do Evangelho, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nos deixamos convencer, cremos no Evangelho. Nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o Senhor. Tendo nele crido, nos tornamos habitação do Espírito Santo, sendo selados para a redenção da possessão de Deus. Com isso, nos tornamos filhos de Deus e, para testemunharmos publicamente a nossa fé, nos deixamos batizar nas águas e congregamos em uma igreja. Atos dos Apóstolos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Podemos dizer que o batismo nas águas é a porta de entrada para os conversos na igreja local. Por que é tão importante congregar na igreja local? Vamos considerar a visão que o apóstolo de Cristo teve de Cristo Jesus ressurreto. Em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, e Éfeso, e Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. 7 igrejas. E vieram-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O mistério das 7 estrelas, isso no verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Considere os elementos desta visão. O livro do Apocalipse foi destinado às 7 igrejas que se localiza em 7 cidades da Ásia. Quem ordenou este envio do livro do Apocalipse foi Jesus como Filho do Homem. João, ao ouvir a voz de Jesus, virou-se para ele, e o que foi que João viu? Tão logo olhou para trás, João viu 7 candelabros. O Apocalipse explica que estes 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia. Jesus estava no meio dos 7 candelabros. Então, nós temos isto. Jesus no meio de 7 candelabros. Com esta visão, demonstra que para termos uma visão de Cristo glorificado, primeiro temos de reconhecer a igreja local. Este reconhecimento faz sentido, pois se nos declaramos filhos de Deus,
é porque temos o Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo, temos de reconhecer que os irmãos também têm o Espírito Santo como nós. Paulo reforça esse conceito. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. A ênfase de comparar a igreja ao corpo denota o senso da unidade entre os órgãos do corpo humano, operando em coordenação em benefício do outro. No Novo Testamento, a igreja, por ser corpo de Cristo, nunca é denominada como sendo um prédio. Romanos, capítulo 16, o versículo 20. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vemos uma igreja na casa e uma igreja reunida em uma cidade. A igreja representa um grupo de pessoas que foram salvas por Cristo e compartilha a sua fé. Por essa definição, um membro isolado não é igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque também no corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Tendo essa visão, compreendemos por que Jesus está no meio dos candelabros, pois ele disse que quando 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A verdadeira igreja local preserva a sua unidade em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Para que a igreja alcance esse senso de unidade, ela precisa estar alicerçada na doutrina fiel da Bíblia. Efésios capítulo 2, o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Por conta dessa unidade feita pelo Espírito, a igreja se torna solidária em todos os aspectos da existência. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E este sofrimento, quando ocorre, remete ao sofrimento de Cristo na carne. Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Regozijo-me agora, que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Por tudo que foi dito, a igreja local, na figura do candelabro, se constitui na luz do mundo, refletindo a imagem de Cristo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe
para que também outro conheça quanto é importante sermos membros da igreja. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.